Aproveitamos agora que parou a chuva. Verdade, temos um bocadinho mais de luz natural. Para onde é que eu hei de começar? Talvez tenho vindo a referir, sou apenas um espião destas artes, destas belas artes, e os meus conhecimentos são muito empíricos, por vezes quase nulos, mas há ali logo perguntas que me saltam à cabeça, porque eu hoje sinto que entrei num labirinto, mas ao contrário da uniformidade dos labirintos, que precisamente parece que nos querem pôr confusos pela constância da cor, ou se for um labirinto de plantas, de sebes, às vezes monocromáticos e sem referências. Este labirinto tem muitas soluções cromáticas, digamos assim. Sim. Muita cor. Eu acho que podemos falar nessa questão do labirinto, tanto ao nível da cor como também ao nível da geometria, porque de facto a cor é muito importante no meu trabalho e eu considero o principal elemento de composição. Sempre comecei a compor através da cor e muitas vezes não tenho presente, quando começo a trabalhar numa tela, numa pintura do início, não tenho presente o resultado final. E também tento não fazer muitos estudos ou uma preparação da pintura muito rigorosa, no sentido de vai ficar assim, porque é um processo muito intuitivo e de tentativa e erro, realmente muitos erros e depois também sobreposição de camadas. Isto, por exemplo, eu posso usar uma cor e depois efetivamente ver que não está a funcionar naquela composição e tenho que deixar secar muito bem e depois experimentar uma cor diferente até fazer sentido para mim, tanto a nível de equilíbrio, porque acho que realmente a cor é fascinante, as relações cromáticas, as tensões cromáticas, e é muito desafiante, porque pode haver uma cor perturbadora de toda uma composição. E nesse sentido acho que existe essa questão labiríntica assim de convite a um usufruto das sensações que as próprias relações cromáticas nos podem provocar, mas depois também ao nível da geometria ou da relação da linha com a cor, porque há sempre algo a quebrar, a dividir as cores, não é? Separar os planos, e é uma linha sempre geométrica. Eu uso a fita cola para pintar, portanto não há uma única pincelada mais espontânea ou mais que escape, que saia da linha. Exatamente. Nesta pintura por acaso há, e é uma situação muito rara, aqui neste caso, acontece muito pouco e tem que estar delineado, acaba por estar sempre delineado por portanto um bloco, uma forma mais geométrica, e aí nessa relação da linha com a cor vou sempre ao encontro de uma ideia de lugar, e essa questão labiríntica pode encontrar-se também no entrar num edifício, entrar num espaço interior, cada vez mais existe essa questão também da perspectiva. As cores chamam-se, digamos, sempre que há um apelo, digamos, elas chamam-se por proximidade, por antítese, como é? Sim, existe. Sim, elas chamam-se. Eu acho que é mesmo um processo muito intuitivo para mim, e muito quase obsessivo. Eu faço uma cor num copinho, tenho copinhos de iogurte para pintar que me vão dando as pessoas para eu poder reciclar, e isso é interessante. Depois cada copinho tem uma cor e a partir dessa cor eu posso adicionar um bocadinho de branco e vai fazer uma cor um pouco mais clara que vai entrar ali e dialogar, e utilizo muito os degradês, os vários tons de uma cor, criando também a ideia de profundidade, como acontece nestas linhas, a ideia parece que há uma escada
escada que estamos a subir ou a descer, e sim, e as cores justificam-se mutuamente, sim. Pode haver uma intenção de contraste maior, mas existe mais, se calhar, uma tendência para a harmonia. E há uma questão curiosa que eu não sei justificar muito bem, mas é muito raro, ou acho que nunca uso vermelho na minha pintura. Acho que é uma cor mais forte, que interfere nessa harmonia cromática que eu procuro sempre também, um certo equilíbrio. Pois, por exemplo, aqui não Aí, existe. aí está a aproximar, mas é Mas sempre mais os castanhos. Está a subverter o espectro. Sim, sim. Tem sempre mais chamado arco-íris, não é? Sim, sim, mas tem sempre mais os azuis, os verdes, os laranjas e os ocres, mas um vermelho assim, vermelho puro, incomoda-me. E eu costumo dizer que nunca pinto com vermelho, e não sei justificar muito bem, mas se calhar é a tal cor que, ao adicionar, me vai perturbar a composição. Pois eu hoje hesitei. É o nosso momento cor-de-rosa, não é? De revista cor-de-rosa. Hesitei em vir com uma camisola mesmo vermelha, uma amarela. Ia estar aí a perturbar. Sim. Vermelho, se for assim bordo, dá. Se for vermelho, não sei. Acho que não funciona. Não ia ficar tão bem. É muito mas sanguíneo. essa cor está ótima. Acaba, se calhar, sim, se calhar. Mas é algo que venho a perceber mais tarde, numa análise até quase retrospectiva do percurso. Mas quando estava na faculdade, a minha obsessão era mesmo explorar a cor, e não havia esta questão da geometria. As pinturas tinham aquela pincelada muito mais solta, e acho que foi um período muito mais caótico também. As pinturas que tenho desse período, às vezes não consigo olhar para elas agora, mas estava nesse período de exploração das relações cromáticas e do facto de serem muito misteriosas também, fascinantes essas relações, que é realmente perceber o que é que faz com que uma composição funcione, arriscando muito ao nível da cor, porque a cor é sempre um risco. Basta pensar que, por exemplo, na arquitetura arrisca-se muito pouco, não é? Sim. É monocromática, é o branco, é o cinzento. Ou então é uma desgraça às vezes também. Não é? Ou é uma desgraça. Há alguns exemplos paradigmáticos, como o Barragan, que de facto os edifícios têm, e eu fico muito fascinada, apetece-me entrar naqueles edifícios dele, porque é como estar a entrar numa pintura minha, por exemplo, em que existe essa arquitetura com cor, mas de facto a cor vai afetar muito o nosso humor, as sensações que temos ao entrar nesses edifícios, e é preciso ser utilizada de forma que realmente funcione e que não seja perturbador, e acho que o uso da cor desta forma mais arrojada, digamos, não é bem isso, mas conseguimos trabalhá-la e trabalhá-la num campo, portanto, neste caso numa superfície, de uma forma assim mais forte, e acho que exige realmente um pouco de coragem, e é menos comum, e é mais desafiador no sentido de poder demorar mais a encontrar uma solução onde possamos descansar o olhar, digamos, porque acho que a pintura no final não deve perturbar, não é? Não deve ferir muito. Conseguimos encontrar eu, para mim, para decidir de facto que a pintura está pronta, eu tenho que esperar algum tempo, virá-la ao contrário, estar algum tempo sem olhar para ela, e depois, quando a vejo, deixá-la aquietar um sim, pouco, é? Ela fica a descansar, sim. Tenho alguns trabalhos que estão há algum tempo quase terminados, mas preciso de algum distanciamento para decidir que está pronto, sim. E como é que se passa da faculdade, digamos assim, para a vida artística? É uma boa pergunta, porque de facto eu sempre soube que queria seguir a pintura, sempre soube, foi mais ou menos aos 15 anos que decidi que queria ir para artes, graças ao olhar atento dos meus pais, porque eu desenhava muito e passava as férias de verão
a desenhar, mesmo mais nova, fazia as minhas bonecas e as roupas e recortava e brincava com elas, em vez de usar as Barbies e usar aquelas Sim. bonecas desenhadas por mim e depois Sem ser o pronto a vestir. eu gostava muito de fazer as roupas, até diziam vai ser estilista, mas gostava de brincar com os padrões das roupas das bonecas e assim mais novinha. E depois, aos 15 anos, os meus pais ofereceram-me um curso de pintura aqui em Espinho. E eu nem foi assim mesmo uma decisão deles proveniente dessa atenção que eu ainda hoje lhes digo, incrível, porque eu acho que não tinha seguido artes se não fosse isso, porque não estava consciente dessa predisposição, ou desse gosto, ou dessa paixão que eu tinha. E foi o meu pai que disse pela primeira vez, ela se calhar vai para Belas Artes. Eu também acho que ainda era muito nova quando ouvi isso, e essa frase marcou-me muito, porque eu nem conhecia bem o termo, Belas Artes. Achei, não, quer dizer, não estava muito virada. Era um genérico, não é? Era Belas Artes, achei curioso, porque artes belas, não... Podia ser dança. Sim, também estou ligada à dança. Mas de facto, Belas Artes para mim foi um termo que me marcou. Esses 2 momentos foram muito chave. Eu fui fazer esse curso de verão e pronto, apaixonei-me pela pintura e decidi que queria ir para artes. E a partir daí não tive dúvidas, queria seguir pintura, fui para as Belas Artes. E depois, realmente, quando se acaba um curso de pintura, o curso em si foi intenso. Tive ali um ano, o 3º ano, em que tinha algumas dúvidas e foi quase difícil, porque não sabia muito bem, de facto, o que é que ia fazer daquilo e temos também que tentar encontrar um caminho, um estilo, digamos, o que é que nós vamos fazer. Os mestres também são importantes, não é? Os que motivam e os que desmoralizam. Exatamente, Acho, sim, não sei. muito importantes, sim. Tem algumas pessoas que me marcaram profundamente e ajudam nessa orientação, apesar de, por outro lado, ser também um percurso um bocadinho solitário, porque de facto acabamos e não há... ninguém nos vai a dizer agora vai enviar o currículo para aqui ou para ali. E de facto acabamos um curso de pintura e pensamos, e agora? Ainda houve uma altura em que havia as instituições bancárias que investiam muito. Os mecenas. Exatamente. Mas os painéis, as coisas assim. Sim. Mas de facto eu pensei, agora sou artista? O que é que define um Pois artista? é, isso é a minha curiosidade. O que é que eu tive de muito importante? Um espaço na casa dos meus pais, tinha uns anexos atrás, portanto, que pude usar para ateliê, e isso acho mesmo importante porque... Daí a dimensão também, não é? Quer dizer... E consegui explorar logo grandes dimensões, é verdade, porque se estivesse numa sala dentro de casa, ia acabar por condicionar. Mas é muito importante isso do espaço, porque permite-nos realmente começar a explorar de uma forma mais livre, e o grande formato sempre foi, desde o início, sempre consegui explorar porque tinha esse espaço. E não pagava, obviamente, para estar lá, e isso é muito importante, porque se um artista de facto quer começar a trabalhar, a seguir um curso e não tem um espaço para trabalhar, não tem dinheiro para um arrendamento de um espaço, por exemplo, é um grande handicap, e depois pode eventualmente acabar por enveredar por outra área. Isso foi dos aspectos mais importantes. Eu pude começar a explorar com calma, tendo esse espaço, tentar descobrir quem eu era de facto, ou como iria desenvolver-se o meu trabalho. E depois comecei muito cedo também a enviar trabalhos para concursos de jovens artistas. Isso foi importante porque não sabemos muito bem como começar, não é? As galerias também não nos convidam assim do nada, não nos conhecem. Depois, tendo ganho um prémio, outro prémio, começamos a receber alguns convites e felizmente foi sempre tudo desenrolando-se de uma forma natural, até começar a trabalhar com galerias, e até hoje eu não tive momentos assim em que pudesse dizer que está a correr mal ou não estou a conseguir trabalhar nisto. Mas é muito bonito este caos todo. Sim, o caos eu tenho que abraçar um bocadinho, tanto na vida em geral, porque... Caos organizado, como chamei a chegada, não é? Sim. Eu, por exemplo, para as colagens que faço, tenho também esse trabalho em papel, e é um trabalho que eu gosto de alternar com a pintura, porque a pintura tem o seu tempo e demora a secar, e para pôr camada sobre camada ou até pintar uma tira ao lado da outra eu tenho que deixar secar. E Estas telas são incomuns, digamos assim, não é?
em termos de dimensão, Sim, não, e de textura, não é? Sim, porque aqui procuro realmente criar essa tridimensionalidade na pintura, que ela querer sair de si própria e tornar-se objeto, tornar-se quase arquitetural também. A forma já está pensada antes dela ser. Sim. O primeiro passo é a escolha dos suportes, das dimensões do trabalho. Sim. Eu vi uma série de madeiras, não é? Sim. A pintura acaba por abraçar diferentes formas para dar expressão àquilo que eu quero realmente pintar, representar. Pode ser a tela, e neste caso também tem contraplacado marítimo, portanto a pintura em madeira, que tem outro tipo de textura. Marítimo. É. Pois. Influência do mar. Proximidade. Ou então ser objeto tridimensional, como é este caso, portanto, que sai mesmo da parede, apesar de estar em diálogo com o espaço arquitetónico. Quando é exposto na parede, como se estivesse também a sair da parede. E tem também as maquetes. As biombos, não é? Tipo, exato. Pois. E as maquetes, que chamam maquetes, parece que são maquetes de arquitetura, sim, mais pequeninas e que também vão à parede, mas saem dela, e no fundo são construções disfuncionais, não é? São casas, são lugares que não têm possibilidade de vivermos lá, não é? E a desmoronar-se, aquilo não tem. É disfuncional, é ficcional. Porque a casa tem também muita importância no meu trabalho enquanto conceito. A casa é o nosso lugar por excelência, não é? E toda a gente volta à casa no final do dia ou ao fim de algum tempo, e temos uma relação com o lugar. A minha primeira exposição individual chamou-se Não Lugares. Na altura estava muito fascinada com o conceito, que é do filósofo Marc Augé, que é, de facto, ele fala dos aeroportos, das estações de serviço, sim, como não lugares, não é? Espaços onde as pessoas não ficam, não constroem memórias, são de passagem. E acho que essa ideia foi atravessando o meu trabalho, porque na realidade eu represento estes espaços que não... Há gente que vive assim, até vive uma vida Sim, inteira. Mas de não lugar em não lugar. Com relações passageiras, a ver pessoas que nunca mais vão ver na vida. Pois. Eu tenho um certo fascínio por aeroportos também. O estar lá só. Parece que relaxo muito, se calhar porque sei que não posso ir a lado nenhum, tenho que estar ali à espera, temos sempre algum tempo à espera, não é? E vejo muitas pessoas que nunca, a probabilidade de as ver é ínfima, não é? É como nas grandes cidades também, não é? Sim. Às vezes cria-se essa relação, até geométrica. Não é, com certeza que não é falta de coincidência. Nós estamos em Espinho, que também é uma cidade construída de uma maneira numérica até. Where the streets have no name. As ruas é Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 15. É mesmo o número. E orientamos-nos porque pensamos, ok, Rua 33 é uma das principais verticais, as ímpares são verticais em relação ao mar, e as partes paralelas, e depois vamos subindo ou descendo para saber qual é a rua. Exatamente. E é interessante essa ortogonalidade. E é fácil calcular o percurso de táxi, são 4 quarteirões, não é? Curiosamente, para chegar aqui, também utilizei, que é um dos mistérios da minha vida, porque é que no caso dos Estados Unidos, normalmente naqueles filmes de ação, eles dizem, a pessoa fugiu para norte, não, foi para sul. E eu cheguei aqui, a entrada, e disseram para ir para este, não é? O Fernando conseguiu ir o mais para este possível. Não foi aquela referência ao pé da linha de comboio, não é? Só até se desorienta, não é? Mas e a linha de comboio também também corta esta cidade. Sim. Que também faz parte destas linhas paralelas. A certa altura também foi um dos meus parcos pensamentos, que são que as linhas de comboio só no horizonte é que se encontram, não é? Sim, mas é curioso que eu não uso de facto réguas, não é? Nem nada mais, nenhum instrumento de rigor. É mesmo só a fita cola para delinear a forma e depois preencher essa forma com a cor. Daí ser... Ou seja, eu quero fazer uma linha reta e eu experimento, como está aqui a fita, várias vezes, ela às vezes fica torta e vou voltando a pôr até ficar o mais direita, entre aspas, possível, e essa é a minha ferramenta de rigor, de linha reta. Mas o uso da madeira, sim, é importante para... Nunca vamos ver
Ana com lápis Não. atrás da orelha, não é? Não, nem uso muito esses materiais, tirando nas colagens uso os marcadores de várias cores. Sim, os marcadores, Risco sobre papel, tenho também um padrão de desenho muito repetitivo que nunca percebi também porque é que eu tenho, parece-me um bocado obsessivo, que são os risquinhos que depois vão mudando de direção e uso para preencher, quase dar profundidade a essas partes no desenho, em articulação com colagem de papéis de várias proveniências, seja revistas, seja caixas de produtos que compramos e tem alguma cor que eu olho para Ainda há um aquilo. bocado de recorte, o chamado catap, que era uma técnica também dos anos Sim, 60 e 70, não é? sim. Do Brian Giesen e não é? Isso. A pop art usava muito a colagem. Sim, não é? esse recorte e a colagem, exatamente. Também me fascina muito esse trabalho e gosto muito de o intercalar, depois faço também a vários formatos, tenho alguns mais pequeninos e depois uns maiores. O formato maior que tenho feito de colagem é 1 m por 70 e permite-me realmente explorar outra forma de desenho. Neste caso, claro que o desenho existe na pintura, mas é um desenho mais, digamos, convencional, com o material riscador e com até às vezes colo também aquelas cunhas de madeira que vêm nas telas, e então vou buscar a questão da madeira que também uso na pintura, e há esse diálogo entre os materiais. Tem textura, tem os primeiros que eu fiz chamava-lhes heavy drawings, no sentido de serem pesados e terem quase, tem que ir logo para uma moldura, senão aqui o papel vai começar a ceder, não é? Porque tem esse peso. E na série mais recente, esse trabalho chamam-se O Problema da Habitação, que é uma frase do Rui Belo e que está muito atual, porque realmente toda a gente precisa de uma casa digna para viver e tem sido, temos a habitação cada vez mais inacessível, portanto também usar um bocadinho o nosso trabalho para falar sobre estas questões. É o fascínio por isso e também pelo E há aquela papel. expressão que é um pouco enganosa na indústria, que é isso depois vai à cor. Não, aqui não sente isso, mas não. A cor já. Sim, a cor, Já por está acaso é uma definida. questão interessante, que é quando a cor vai para a tela já está bem Sim. definida. Estou a misturar no meu copinho até e se não é exatamente, se até experimento na tela e não é exatamente aquilo à beira da outra cor, eu vou rapidamente, antes que seque, me pôr mais um bocadinho de outro tom, ou branco, ou preto, ou até o verde, ou dependendo do que for, e ao aplicar a cor na tela ela está previamente escolhida e não se mistura na tela nunca, não é? É uma cor plana, é uma cor já definida, é uma cor delineada previamente. Claro que neste tipo de situação eu aqui vou pôr um azul, verde, todo isto vai estar entre os azuis e os verdes, com uns mais escuros, mais claros, vou pôr um parecido e portanto eu tenho que ir buscar esta cor e depois adicionar algo de outra cor para ir buscar um tom parecido mas diferente e depois criar esse diálogo entre as cores que me fascina profundamente. Sou muito, mesmo no dia a dia, não é? Às vezes estou a registar coisas que, por exemplo, aquela casa que tem aquele verde e aquele amarelo clarinho, dá-me vontade de fotografar, ou até fotografar e imprimir e depois recortar e pôr em colagens, porque estou atenta a cor no nosso dia a dia. Claro que nós também trabalhamos, é impossível não trazermos a influência de tudo o que nos rodeia para o nosso trabalho artístico, não é? E já me aconteceu retocar pinturas de clientes que compraram há muitos anos e voltam para o ateliê e retoco bem. Às vezes são pequenas marcas de umidade, principalmente isso, fica assim umas bolinhas, e retoco sem problema. É mesmo como fazer, não é, o restauro de qualquer coisa. Curioso, eu tenho uma pintura gretada e não sei o que é que lhe hei de fazer, mas realmente se calhar seria uma solução contactar o artista, não é? Sim, Ela ficou com... É raro, mas já, até me aconteceu recentemente. A pintura tinha sido comprada em, nem sei se 2008, e tinha só essas manchinhas. E o trabalho que eu faço aí é, para já, quando vem uma pintura antiga,
que já fiz há muitos anos, a vontade de lhe mexer e Sim. e buscar a minha aproximação atual Transtorná-la outra vez. é muito forte, tenho que me conter, não vou obviamente alterar e lá está, era uma dessas pinturas que tinha mais a pincelada e eu agora não trabalho assim e é mais difícil, mas o mais difícil é ir buscar a cor exata que eu usei naquela altura. É um processo muito demorado de colocar o pincel mesmo ao lado e ver, não é bem esta, que não posso alterar a pintura, então depois tenho que realmente pintar por cima cada uma das superfícies para fazer esse retoque. É quase pintar outra vez a pintura, sem a parte de criá-la, não é? Da composição, porque aquilo já lá está, não é? Já lá está, mas é um processo demorado. Mas é isso, o acrílico para mim não me imaginaria a pintar ao óleo. Aliás, o tempo de secagem do acrílico é muito rápido, é bastante rápido e mesmo assim, se for um dia assim mais cinzento, mais de inverno e demora mais tempo a secar, eu às vezes se tiver muitas coisas para fazer, mesmo na área da dança, eu prefiro sempre vir pintar em dias de sol, se não tiver obviamente as coisas de uma forma muito urgente, porque seca mais rápido e é o meu tipo de trabalho, que é, por isso é que eu trabalho com... Eu estava a pensar no cinzento, porque acho que ele quase não existe, não é? Pois, tem ali um Está bocadinho... sempre, sim, mas Sim. está sempre... É menos usado, sim. Acho que é... Pronto, acho que é realmente uma característica impactante do trabalho, é a cor usada de uma forma mais... viva, digamos, a querer que apareça sempre e é muito raro ser uma pintura mais escura, ou preto, cinza, ou Eu acho poeticamente feliz. Depois eu concluí duas coisas, não sei se... a primeira é que, de facto, parece uma pintura feliz e creio também... não sei se é uma questão de aura, porque a aura tem muitas cores e muitas dimensões. Também creio que sei porque é que tem essa aversão ao vermelho. Eu é mais ao encarnado, mas é por outras razões. mas é porque realmente o olhar é muito... o espelho, e a pintura é muito espelho de si própria. Sim, eu às vezes penso nisso porque eu acho que existe uma ideia do artista atormentado, não é? Sim. E muitos artistas da história, não é? Tristes, digamos, ou com depressão, ou com... Eu acho que eu tenho as minhas tormentas também, não é? Não é, se calhar por ser... por ter esta cor toda, queira dizer que seja uma pessoa 100% sempre feliz. Eu acho que é um espelho, porque eu sou essa pessoa, e mesmo a ligação à dança, sou uma pessoa muito otimista. Também acho que se calhar não seguiria estas áreas em Portugal se não fosse um bocadinho otimista. As áreas artísticas é preciso realmente uma paixão e essa capacidade de luta, porque... A persistência, pois. Sim, e querer mesmo, e a pintura faz-me falta, e eu realmente quando tenho menos tempo de ateliê, por motivos também de manutenção da escola de dança e desse trabalho que também é muito, tem uma carga forte de horária e tenho que ser muito disciplinada E muita disponibilidade física também, sim, não é? física, eu começo a sentir essa depressão, ou seja, a sentir-me mais em baixo, porque a pintura faz-me falta. Então vamos pintar nessa altura, não é? Preciso pintar, é algo que não se explica, e a minha pintura, sei que a reação das pessoas é essa, é algo que provoca será felicidade, será uma alegria, é alegre, podemos dizer talvez dessa forma, mas não é necessariamente, portanto é honesta, é aquilo que eu quero fazer, e o fascínio pela cor sempre existiu, e é uma persistência, porque até existe um certo preconceito em relação à cor na arte, na arquitetura, uma certa cromofobia, que é um conceito também... Uma moral mesmo muito instituída, não é? Basta ver Sim. em várias outras civilizações, Sim. nomeadamente o que fazem as civilizações mais repressivas é tirar a cor
nomeadamente às mulheres, não é? Exatamente. Nota-se, não é? Exatamente. Obrigá-las a esconderem-se debaixo de Preto, de exatamente. uma cor. Como se a cor fosse algo superficial, algo fútil, algo ligado ao excessivo, e por isso é que é uma É um primeira- princípio de desprazer imposto, não é? Sim, Não te dou, não te dou essa faculdade de seres feliz porque, não é? Tirando. E não se. Pois, e em muitas artes também, não é? sim, sim. Talvez à exceção do cinema e da fotografia, em que o preto e branco e os cinzentos podem ser fantásticos, não é? Podem. Pela luz, mas porque a luz, como aliás começamos esta conversa, a luz contém esse espectro cromático, não é? Exatamente. Mas fiquemos então nos ultravioletas. Muito obrigada. Obrigado, eu.